A Bíblia nos apresenta como vencedores e diversos versículos afirmam esta verdade. Por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. E ainda 1 Coríntios capítulo 15, verso 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns pregadores, não compreendendo estes versos no contexto de toda a Bíblia, têm criado uma teologia triunfalista, levando muitos a pensarem que ao servirem a Jesus Cristo e tomando posse de suas palavras, terão uma vida só de vitórias, isentos do mal presente neste mundo. De alguma forma viverão protegidos numa bolha espiritual. Entretanto, veremos que isso não é verdade, mas não podemos negar que somos mais que vencedores. Sobre o que vencemos? A Bíblia descreve que existem 3 forças que operam contra nós, os seres humanos: a carne, o mundo e o diabo. A carne é uma força que opera em nosso homem interior. O mundo é um sistema de poder que governa o mundo atual. E o diabo é um ser espiritual e inimigo de nossas almas. A Bíblia também afirma a vitória de Cristo na cruz sobre essas 3 forças. Jesus venceu a carne, conforme descreve Hebreus capítulo 4, verso 15. Jesus venceu o mundo, conforme está escrito em João capítulo 16, verso 33. Jesus venceu o diabo, conforme lemos em Hebreus capítulo 2, versículo 14. E a Bíblia não só afirma a vitória de Cristo sobre estas 3 forças, mas também que somos vencedores através da vitória de Cristo. Entretanto, embora sejamos, conforme diz a Bíblia, mais que vencedores, não vivemos como vencedores. E este é o paradoxo. Muitas vezes somos vencidos. O pecado continua muitas vezes nos levando a derrotas avassaladoras. O mundo continua nos aprisionando em sua rede. E Satanás ainda nos induz com suas mentiras prazerosas, inflamando nossa carne e nos levando dessa forma a errarmos o alvo de nossa existência. Por que ainda fraquejamos? Por que ainda pecamos se somos mais que vencedores? Porque vivemos o que a teologia chama de já e ainda não. Isto é, vivemos a vitória já conquistada por Cristo na cruz, mas ao mesmo tempo vivemos na esperança da manifestação plena do reino de Deus, que ainda não se concretizou. Embora libertos do pecado e de suas consequências pela obra de Cristo na cruz, ainda estamos presos a este corpo corruptível. A obra da redenção está consumada, mas aguardamos a nossa ressurreição. Enquanto aguardamos, vivemos limitados e aprisionados num corpo dominado pelo poder do pecado, o que gera em nós uma intensa luta interior. Freud explica essa luta interior que ocorre em nós através de sua teoria da personalidade. Vou usar a teoria de Freud por 2 razões. Primeiro, para mostrar às pessoas que possuem preconceito com relação à Bíblia que ela é um livro atual e confiável. Segundo, para mostrar que Deus se revela através das mais diversas formas. Deus não fala somente através de homens santos. Deus não age somente através de sua igreja, pois o seu reino se estende além dela. Freud apresenta em sua teoria da personalidade 3 conceitos: o id, o ego e o superego, para explicar o funcionamento da mente humana.
considerando aspectos conscientes e inconscientes. Seriam três partes da mente que, integradas e atuando em conjunto, determinam e coordenam o comportamento humano. O id é regido pelo princípio do prazer. Está ligado ao desejo, está relacionado à ação de impulsos, é considerado inato. Está localizado na zona inconsciente da mente, sem conhecer a realidade consciente e ética, agindo, portanto, apenas a partir de estímulos instintivos, o que lhe atribui uma característica de amoral. O superego é o componente inibidor da mente, atuando de forma contrária ao id, considerado hipermoral. Segue o princípio do dever e faz o julgamento das intenções do sujeito, sempre agindo de acordo com heranças culturais relacionadas a valores e regras de conduta. O superego é então o componente moral e social da personalidade. O ego é a parte consciente da mente, sendo responsável por funções como percepção, memória, sentimentos e pensamentos. É regido pelo princípio da realidade, sendo o principal influente na interação entre sujeito e ambiente externo. É um componente moral que leva em consideração as normas éticas existentes e atua como um mediador entre o id e o superego. Segundo Freud, o ego deve fazer o equilíbrio entre o id e o superego, fazendo com que o ser humano possa viver harmoniosamente. Contudo, se vivo desconectado de Deus, meu ego é incapaz de ver claramente, de julgar corretamente, de amar corretamente, porque o pecado distorceu o que sou. Fui feito à imagem e semelhança de Deus, mas agora sou uma imagem distorcida de Deus. Se eu sou um homem desconectado de Deus, ou sou dominado pelo id, e vivo dominado pela carne, pelo prazer, portanto escravo de meus desejos, ou sou dominado pelo superego, sou possuidor de uma cosmovisão humana da vida, construída por homens com uma cosmovisão distante da cosmovisão de Deus, portanto prisioneiro do mundo. Sou alguém cheio de culpa, inferioridade, rejeição ou cheio de orgulho. Ou ainda sou dominado pelo ego, que é incapaz de ver claramente, de julgar corretamente, de amar corretamente, porque o pecado distorceu o que realmente sou, o ser que fui criado. Meu espírito, separado de Deus, é inoperante, está morto, conforme descreve a Bíblia. O problema da apresentação de Freud é que ele confia no ego, na capacidade racional do ser humano para vencer o mal que domina o ser humano. Entretanto, o ser humano já nasce dominado pelo mal. O ego é incapaz de encontrar o caminho da verdade, de forma que a teoria de Freud é incapaz de transformar o mundo, porque não consegue libertar o homem do poder da carne, nem do mundo e nem do diabo, conforme a Bíblia nos apresenta. Se pegarmos a teoria da personalidade de Freud e compararmos essa teoria com o posicionamento, com o ensino bíblico, perceberemos que o id se assemelha, eu não estou dizendo que é igual, mas se assemelha à carne, que o superego se assemelha ao mundo e que o ego se assemelha ao nosso espírito. Portanto, se eu sou um homem desconectado de Deus, vimos que Cristo venceu a carne, o mundo e o diabo, e nos fez vencedor com ele. Entretanto, descobrimos que o grande problema entre o já, o realizado na cruz, e o ainda não, o que se concretizará na ressurreição, sou eu.
O grande problema que nos impede de vivermos triunfantes não é o diabo, não é o mundo, somos nós mesmos. Sou eu. O problema está no meu interior e não no exterior. O mal que me causa dano não é o que vem de fora, mas o que é gerado em mim mesmo. Em Mateus capítulo 7, versos 21 ao 23 diz: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos estes males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Vejam, não é isso tudo a razão de vivermos neste mundo sofrendo? Quando o meu ego, na linguagem freudiana, ou o meu espírito, na linguagem bíblica, se encontra desconectado de Deus, o meu ser não consegue amar outro ser além de mim mesmo. Eu diria que isso é esperado e até normal para aqueles que não creem em Jesus. Afinal, sem Jesus no controle, somos arrastados pelos desejos de nossa carne. Mas essa não é só uma realidade daqueles que não conhecem a Jesus. É também a minha realidade, que já me conectei com Jesus. Mas por ainda estar preso a um corpo sujeito ao pecado, continuo não conseguindo amar outro ser além de mim mesmo. E isso não pode ser considerado normal. Não é aceitável para um cristão. Vocês já ouviram a música do grupo Traje a Rigor? Eu Me Amo? Essa música fala deste problema que temos. O refrão da música faz a seguinte afirmação: eu me amo, não posso mais viver sem mim. E acredito que esse é o grande problema de toda a humanidade. Possuímos um ego doente, e este possui um poder avassalador sobre nós, de forma que somos todos egoístas. Possuímos um amor próprio excessivo, nos amamos demais. Somos uma geração narcisista, apaixonada por nossa imagem. O Facebook é a prova de nosso amor por nós mesmos, de nosso desejo de sermos vistos pelos outros, de sermos admirados. Jesus disse: ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus capítulo 22, verso 39. O interessante neste verso é que devemos amar o próximo como amamos a nós mesmos. A medida do amor que devo dar ao outro é a mesma que dou a mim. Eu amo os outros. Eu amo vocês que estão me ouvindo. Mas reconheço que eu amo mais a mim mesmo do que amo vocês. E isto faz com que meu amor seja defeituoso. Amamos o outro por interesse. Amamos para sermos supridos fisicamente e emocionalmente. Amamos porque desejamos ser amados. Esse é um amor defeituoso. É um amor voltado para mim. Eu amo você porque desejo que você me realize, me complete, me ame. Na verdade, eu amo a mim mesmo através de você. Esse não é um amor que se doa, mas que espera receber. De forma que nos tornamos infelizes, prisioneiros de nós mesmos. A prova é que quando o outro me fere, eu já não o quero mais na minha vida. Quando o outro me trai, eu quero me separar dele, porque o amor é voltado para mim. Eu não posso sofrer. O mundo está como está porque cada um de nós amamos mais a nós mesmos do que o outro. Nós abrimos mão do outro, mas não de nós mesmos. Por isso, casamentos se acabam, filhos são abandonados, porque aquele que ama mais a si mesmo não está disposto a gastar energia com o outro, a gastar tempo com o outro, a sofrer por causa do outro, e não aceita que o outro lhe abandone. Por isso vemos tantas mortes após separações. Entretanto, Jesus nos ensina a vivermos o amor. Em 1 João capítulo 3, verso 16, diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós
e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Jesus nos chama para um amor voltado para o outro. Jesus é o maior exemplo deste amor. A Bíblia diz que ele amou até o fim. Jesus amou o soldado que pregava suas mãos enquanto ele batia o martelo. Jesus amou Judas, mesmo quando o beijou para entregá-lo à morte. Jesus amou seus discípulos, mesmo quando estes não puderam permanecer com ele em oração, no momento mais agonizante de sua vida. Jesus amou até o fim, e por isso disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Esse é o amor sadio, verdadeiro, que não é voltado para si mesmo. Esse é o amor que permanece mesmo quando traído, que não espera receber nada, que não ama baseado em troca, em méritos, ama por amar. Eu amo você mesmo que me rejeite. Esse é o amor não para mim, mas que sai de mim para o outro. Somos chamados a dar nossas vidas por nossos irmãos, cônjuges, filhos, patrões, empregados, líderes, liderados. Dar a vida implica em abrir mão de minha vida pelo outro, abrir mão do meu tempo pelo outro, abrir mão de minhas vontades pelo outro, de meu descanso pelo outro. Contudo, esbarramos em nosso ego doentio, em nosso amor próprio. A solução para vencer a mim mesmo se encontra em Mateus capítulo 16, versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O caminho de Jesus é a cruz. Renuncie a si mesmo. Pare de viver para si mesmo. Pare de orar para si mesmo. Pare de pensar só em si mesmo e você conhecerá a vida abundante. Não cante mais: eu me amo, não posso mais viver sem mim. Mas viva a vida para Cristo, por amor a Ele e não por você. Cristo amava o seu próximo como amava a si mesmo. Ele foi capaz de amar o próximo como a si mesmo, porque sabia quem era e sempre soube quem era. Jesus não se preocupou com a sua imagem, não viveu em busca de ser amado, nem do reconhecimento dos homens, não buscou glória para si mesmo. Negar a si mesmo e seguir a Cristo é o único caminho para você viver a sua verdadeira identidade em Deus. Para que você se torne verdadeiramente a imagem e a semelhança de Deus. Somente assim você será o ser humano que Deus criou no Éden. Quero concluir dizendo que Cristo venceu a carne, o mundo e o diabo. Cristo nos fez nele mais que vencedores. Seu reino já está presente entre nós, mas seu governo ainda não é total em nós, porque nós não nos submetemos totalmente a ele, porque nos amamos demais para abrirmos mão de nós mesmos. Se você deseja viver triunfante, viver conforme a cruz, você precisa responder a duas perguntas. Você reconhece que se ama demais e que vive para se fazer feliz? O mundo está como está porque você vive para si mesmo. Você precisa reconhecer essa verdade. Você nunca fez caixa 2? Mentiu para vender seu carro ou para esconder algo que fez de errado? Nunca traiu ninguém? Nunca colou na escola, parou na vaga de idoso? Nunca teve raiva de um palmeirense? Quando você fez isso, não foi para que você se desse bem? Não foi para defender a sua imagem? Se você nunca fez nada disso, mas também não fez o bem que devia fazer, sua omissão contribuiu para o mundo ser o que é. Responda a você mesmo. Sua missão não foi com o fim de se proteger, de ser amado e não rejeitado? No fim, o amor por você mesmo prejudica você mesmo. Segunda pergunta: você está disposto a negar a si mesmo e seguir a Jesus? Está disposto a tomar sua cruz hoje? Ao abrir mão de você mesmo, perceberá que a felicidade se tornará uma realidade, pois sua alegria não está baseada no que você sente, mas no que você é em Cristo. E ao se descobrir como filho de Deus,
você descobrirá que é amado por Deus. Se você está disposto, ore a Deus, entregando sua vida ao comando dele. Deus te abençoe.